Números 13, 33. Números 13, 33. Parece que a gente está no médico, né? 33, 13, 33. É um texto muito conhecido por cada um de nós. E enquanto eu vou abrindo aqui, nós já vamos ler. Eu vou usar a NVI, tá? Qualquer coisa. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Ou seja, eles estavam se sentindo como se fossem gafanhotos. Amém. A palavra de hoje, o tema é: você não é um gafanhoto. Aproveita para falar para o seu vizinho aí, o irmão da frente, de trás, fala assim: você não é gafanhoto. Amém. Você não é um gafanhoto. Pai, obrigado por esse tempo de qualidade, obrigado por estarmos na sua casa. E agora, Deus, diante desse texto preparado para essa noite, essa palavra, ela não seja só informação na nossa mente, mas ela seja transformação no nosso espírito, na nossa mentalidade, no nosso coração, nossa alma, em nome de Jesus, amém. Você não é um gafanhoto. Então, quando nós olhamos esse texto, para a gente só se situar, a maioria conhece bem ele, estavam ali direcionando e caminhando em direção à terra prometida, e não foi da vontade de Deus. Deus falou: vai, manda espia. Se a gente olhar esse texto, parece que dá a entender, quando você vê o versículo 1 ali, e o Senhor disse a Moisés: envie homens. Mas quando, não precisa abrir, mas se você abrir em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 23, você vai ver que não foi ideia de Deus que eles espiassem a terra. Então a gente precisa ler a Bíblia completa, senão a gente vai ter uma ideia. Porque a gente já poderia aqui decifrar por que não foi ideia de Deus espiar a terra. Primeiro, a terra que Deus dá para a gente, o que Ele te promete, não precisa ser espiado. Precisa ser recebido pela fé e conquistado. Existem, às vezes, algumas obediências que precisam para você herdar uma terra, uma bênção, mas não foi da ideia. Eles, por causa da incredulidade, eles falaram: vamos mandar alguns espias para ver a terra, se ela é boa mesmo? Pergunta: Deus dá alguma coisa que não é bom? Então por que eles tinham que espiar para saber se a terra era boa? Então isso foi uma dúvida, isso foi um medo, uma incredulidade, apesar dos gigantes. Então, dando um panorama bem rápido sobre esse contexto. E aí vai lá os 12 espias e voltam com o relatório. E esse é o problema daquele relatório ruim. Então, resumindo, 10 tiveram relatório negativo, olharam os gigantes, eles viram tudo que era bom, mas eles se prenderam aos gigantes. Quanto 2, eles se prenderam, eles tiveram a sua visão na bênção de Deus, apesar dos gigantes. Então é a diferença de olhar. Então esse texto mostra um momento muito decisivo na história de Israel. Deus havia prometido essa terra e a promessa estava de pé, o destino já estava traçado. É interessante que não era só marchar, era só continuar, não retroceder, não duvidar, era só entrar no destino. Mas o problema não estava na terra. Então eles foram espiar a terra e acharam um problema, mas o problema não estava na terra. O problema não estava nos gigantes que aqui estavam, eram os filhos de Enaque. Então, só para você se situar, os Enaquins, a qual Golias também, ele era da descendência dessa turma. Então você imagina, pelos cálculos, se você traduzir ali dos côvados, da altura de Golias, só para você ter uma ideia, ele tinha aproximadamente 2,90 de altura, 1,05 m
para cima da minha altura, e não devia ser franzininho, né, como eu, devia ser um homem muito bruto, muito forte. Então você tem uma ideia dos tipos de gente que morava lá. Mas o problema não eram os gigantes, o problema não estava na terra, mas estava na forma como eles olhavam para isso. Lembra que Jesus disse: se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus os teus olhos, porque o olho é quando a gente capta a imagem, a gente fala: ah, pronto, olha o problema. Ah, meu Deus, olha o que está vindo por aí. Então, se os nossos olhos forem bons, no sentido daqui, a nossa visão, tudo será luz. Mas estava o quê? Eles estavam com um problema na forma de enxergar as coisas. Eles disseram nesse texto que a gente leu: éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Olha que interessante. Eles não estavam falando que a gente era gafanhoto aos olhos dos gigantes. Eles estavam falando aos nossos próprios olhos. Era a maneira como eles estavam se enxergando. Você está entendendo onde vai chegar essa mensagem? O problema não é como as pessoas te veem. O problema é como você está se vendo. E não é um problema do espelho. É o problema da tua leitura, da tua identidade. Quem você é esse que é o detalhe. Éramos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. Antes deles serem pequenos diante dos outros, eles já eram pequenos dentro de si mesmos. E aqui eu não estou convidando a ninguém ser orgulhoso, ninguém ser arrogante, ninguém andar aí, né, o poderoso chefão, mas é nós termos a nossa visão equilibrada com aquilo que Deus já disse sobre nós. A sua visão interior define a sua postura exterior. Israel não perdeu a terra por falta de força. Perdeu por falta de identidade. Quem eles eram. Eles viram a promessa, eles viram a abundância, eles viram os gigantes, mas eles escolheram acreditar mais no problema do que na promessa. Quem se vê pequeno se comporta pequeno. Exemplo, a pessoa que se acha incapaz, ela não tenta. Ah, mas eu acho que não vou conseguir, mas ela nem tentou. A pessoa que se acha inferior, ela se cala, ela deixa de falar, ela deixa de se expressar. Ela acha que o que ela tem a dizer não é importante. A pessoa que se acha indigna, ela não avança. E você sabe que existe muito cristão que se acha indigno? Ai, quem sou eu para Deus usar? Não. O Espírito Santo não veio só para uma classe social top das galáxias. Ele veio para todo mundo, do pior ao menos pior. Ele veio para todos e veio para transformar todos. Então todos, de uma certa forma, somos dignos porque Ele fez isso por nós. Não foi nós, não foi o nosso trabalho, não obra de que a gente houvéssemos feito, mas é o lavar dEle, é o regenerar dEle. Então, quem não se acha digno, não avança, se limita, é a forma como se vê. Você nunca vai viver acima da forma como você se enxerga. Sempre vai ser esse fator limitante. Se você não consegue se enxergar bem, você não avança, você não cresce, não vai. Depois nós vamos falar como que a gente pode mudar isso, tá? Muitos têm essa visão equivocada. O complexo de inferioridade distorce a realidade. O texto diz algo muito forte: assim também éramos aos seus olhos. Isso não era um fato, era uma suposição.
Como é que eles poderiam falar que eles, vamos imaginar, nós somos gafanhotos pequenos aos olhos deles. Como é que eles poderiam tirar essa conclusão? Se ninguém tinha falado nada. Você está entendendo o problema? Os gigantes não chegaram, vocês são tudo gafanhotinho para a gente. Não. Eles estavam falando, nós éramos aos olhos deles. Em nenhum momento fala na Bíblia que os gigantes falaram isso deles. Eles foram espiar, ninguém tinha visto, eles estavam lá como espia, investigando a terra. Mas eles falaram, a gente era aos olhos deles pequenos, gafanhotinhos. Você está entendendo? A gente às vezes vê o todo e não enxerga os detalhinhos das palavras deles mesmos. Eles projetaram nos outros a inferioridade que eles já tinham dentro deles. E muitos de nós podemos fazer isso. Quem sou eu perto daquele tipo de pessoa, perto dos meus chefes, dos meus patrões? Quem sou eu perto do bispo, do pastor Nilton? Quem somos nós? Sabe, essa questão, projetar uma inferioridade. Quem tem identidade ferida, acha que todo mundo está julgando ela. Conhece pessoa assim? A pessoa olhou de um jeito para mim. Às vezes é o olhar da pessoa mesmo, já tem um problema na vista. Ele olhou assim com um olhar, mas às vezes tem gente que dá pegadinha, né? Quantos de nós já conversou com alguém que tinha um olhar assim, fala, meu Deus, estranho esse olhar, né? Mas é o jeitão da pessoa, ela nasceu daquele jeito, ou ficou daquele jeito. E a gente julga, a pessoa olhou muito diferente. É daqui, Você está projetando nas pessoas aquilo que tem dentro de você. E não estou falando, indicando ninguém, estou só hipótese. Quem tem a identidade ferida, acha que todo mundo está julgando ela. Quem tem identidade ferida, acha que nunca é suficiente. Quem tem uma identidade ferida, acha que sempre vai perder. Porque já é um estigma dentro dela. Eu não vou conseguir, nada dá certo. Já viu? Vida, céus. Não, gente. Precisa mudar a chavinha. Eles não ouviram os gigantes dizendo nada disso. Eles imaginaram. E tem gente que tem uma imaginação muito fértil. Fica pensando, aí eles devem ter falado isso. Às vezes a pessoa nem sabe quem a gente é. E está tudo bem, né? Quantas pessoas tem nessa terra? Uma mente escravizada, porque eles eram escravos e estavam indo para a terra prometida, eles saíram da escravidão. Uma mente escravizada não consegue viver promessas grandes. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu da mente deles, e Deus estava trabalhando constantemente nesse caminhar, trabalhando neles a questão de eles serem livres, de Deus prover todas as coisas, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles fisicamente eles estavam livres, mas mentalmente estavam escravos. Você viu que nem toda prisão ela é física, mas ela é mental? Não é elementar, tá? Mas ela é mental. Eles estavam mentalmente escravizados pela forma que você. Então o problema não é, eu já falei isso em algumas mensagens. Grava essa frase que é boa, hein? Vai filmar aí. O seu e o meu problema não é o nosso passado, mas as nossas crenças limitantes. O nosso passado pode ter sido pior, e alguns de nós devem ter um passado. O meu não foi muito bom um passado. Mas o problema é se eu continuar com aquela mentalidade. Eu preciso ter a mentalidade renovada pelo Espírito Santo, que diz que Ele renovaria as nossas mentes. Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente já a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
Então, eles estavam mentalmente escravizados. Escravo pensa assim: não consigo, não sou capaz, isso não é para mim. Deus muda o ambiente, mas eu e você, nós precisamos permitir que Ele mude a nossa mentalidade. Porque não adianta mudar de casa, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de, sei lá, de esposo, de esposa, de filhos, não tem jeito de mudar. Você arrumar mais. Não adianta se, e nem é para mudar de esposa e de esposo, tá? Nem de filho. Se não mudar a mentalidade. A gente pode mudar de cidade, de bairro, ir para um outro lugar e continuar com os mesmos problemas, porque o problema vai junto. Agora, a mentalidade transformada, onde a gente for, a bênção estará com a gente, porque a mente é nova. Então, a distorção da identidade faz nos desistir daquilo que Deus já nos deu. Então, olha, distorção de identidade faz a gente abrir mão daquilo que Deus já nos deu, porque a terra era deles, Deus já tinha dado a terra. Porque Deus não fica prometendo e depois era pegadinha. Se Ele promete, é porque diz a palavra que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Uma vez, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, o cumprimento tem a nossa parceria. Deus tem uma promessa, Ele fará tantas coisas na minha vida. Mas a parte dele está de pé, e a nossa? Eu preciso falar, estou junto, parceria, estou dentro, então vamos. Deus já tinha dito, eu dei a terra a vocês, mas eles disseram, não podemos subir. Deus já tinha dado. Deus podia fazer um milagre, os gigantes sumir, eles vencer os gigantes, podia acontecer qualquer coisa, mas eles preferiram a incredulidade. Olha o conflito. Deus diz, você pode. A mente diz, você não consegue. Não estou falando que isso é fácil, irmão. Nem estou falando, não, nunca vivi isso. Às vezes é uma batalha na mente. Isso mostra o quanto a gente crê ou não na palavra de Deus, naquilo que Ele nos disse. Olha o conflito. Quando a identidade está distorcida, você duvida da promessa. Quando a identidade está distorcida, você sabota o seu próprio destino. Quando a identidade está distorcida, você aceita menos do que Deus liberou para você. E quando eu falar em identidade, pensa sempre assim, o que Deus falou que eu sou. Quem eu sou? Qual é a nossa identidade? Filhos de Deus. Herdeiros, cordeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, ou seja, somos amados, somos aceitos. Isso é identidade, é quem eu sou. Ele me deu a identidade. Eu carrego o DNA de Deus. Entendeu? Somos a imagem e semelhança. Imagem não é o formato. Imagem é aquilo que carregamos dentro de nós. Foi restaurado em Jesus a nossa identidade. Por isso que nós nascemos de novo. É isso, recebemos uma identidade nova. Nova criatura, identidade. Josué e Caleb, uma identidade sarada. Eles tinham identidade sarada, então por isso eles tinham coragem. Enquanto 10 disseram, não dá, eles 2 disseram, vamos subir. Deus já nos deu. Qual era a diferença? Não era força física, era identidade. Quem sabe quem é em Deus, essa identidade, enxerga os gigantes como desafios, mas não como uma sentença.
Ele vê oportunidade aonde outros veem o medo. Quem tem identidade age pela fé e não pela emoção. Quando o homem caiu, e aí não vou entrar em muitos detalhes, o que acontece? O homem muitas das vezes é guiado pela alma e não pelo espírito. A alma tomou conta de um lugar que não era dela. Por isso que veio o medo, eles não sentiram medo. Mas Jesus restaurou isso em nós. Nós temos um outro espírito agora dentro de nós. Não só o espírito humano, mas o espírito que aqui Josué e Caleb tinham, um outro espírito diferente por causa da identidade. Então em nós está o espírito do Senhor. Precisamos agir por fé e não pela emoção. A batalha não era contra gigantes, entenda isso. Era contra a mentalidade. Ao olhar você via, vamos imaginar que estivéssemos lá como espia, nós íamos olhar os gigantes e falar assim, uau, batalha é contra esse camarada grande aí. Não, Deus falou que já tinha nos dado, então a vitória era certa. É questão aqui, da mente, de entender. Como vencer então o complexo de inferioridade? Primeiro, alinhe sua visão com o que Deus diz. Nós precisamos fazer um alinhamento. E onde está o alinhamento? Na palavra de Deus. Estou lendo aqui pelo smartphone, mas a palavra de Deus. É porque tem que usar óculos ali, então aqui já é grandão. Aqui já para. Alinhe. O seu coração tem que estar alinhado com aquilo que Deus disse. Pare de se definir pelos erros do passado. Pare de se alinhar e se definir pela opinião dos outros. Se defina pela palavra de Deus. Quem a palavra de Deus diz que você é? Por isso que a gente precisa saber o que a gente é em Cristo. Tem muita promessa. Muito. Comece a se definir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade? Amém? Pura verdade, é a verdade toda. A maior revelação que se tem está na palavra. Então ela fala a nosso respeito. Ela fala de Jesus, é tudo sobre Jesus, mas ali está incluso os filhos de Deus. Somos nós. Então, primeiro, alinhe a sua visão com aquilo que Deus disse na palavra. Segundo, rejeite pensamentos que diminuam você. Rejeite mesmo, rejeite, não aceite. Qualquer coisa que venha te diminuir, rejeite. E o diabo é expert em fazer isso, diminuir a gente. Toda hora ele quer falar, você não é capaz, você não pode, você não dá, olha lá, olha, está sem emprego, olha o dinheiro, está faltando, não vai dar para pagar aquela coisa. Todo o tempo ele fica bombardeando. Mas você precisa rejeitar esses pensamentos que diminuam você. Nem todo pensamento vem de Deus. Se o pensamento te paralisa, não veio de Deus. Se o pensamento te faz sentir incapaz, não vem de Deus. Terceiro modo de você andar nessa verdade da identidade, declare a sua identidade. Você precisa falar quem você é. Você não é fracassado. Você não é um incapaz, uma incapaz. Você não é pequeno ou pequena. Você tem que começar a declarar, você é escolhido, eu sou escolhido. Diga aí, eu sou escolhido de Deus. Desde o ventre da tua mãe, Deus já tinha um plano a teu respeito. Talvez o meu plano não vai ser o plano que o pastor tem, que Deus deu para ele, mas é um plano importante também, como o dele. Talvez o meu plano não é o plano que Deus tem para mim, não é igual ao do Gabriel, mas Deus tem algo para o Gabriel que é importante para o reino e é importante para a vida do Gabriel. Eu falo, Rafael, meu filho, né? Tu é um final.
mas é importante. Então declare: você é escolhido, eu sou escolhido, eu sou capacitado. Diga aí: eu sou capaz, eu sou capacitado. Até a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho um chamado. Você pode falar: eu tenho um chamado. Nem todo mundo foi chamado para ser pregador, ou pastor, ou apóstolo, profeta, mas tem chamados importantes, e todos os chamados que Deus separou são importantes. Quarto, então, rejeite pensamentos que te diminuam, declare a sua identidade e ande como quem já recebeu a promessa. Mesmo antes de ver, já ande, porque quem é de Deus já alcançou as promessas. Se comporte como quem já crê. Fé não é sentir. Se fosse sentimento, nem pregar aqui hoje eu estava. Mas a fé, ela não é sentimento. É decidir confiar. Estavam aqui, não vou falar nomes, mas aqui entrou, né, uma pessoa, não mesmo vou falar se é homem, se é mulher. Vai, estar tudo bem? Tirando todos os problemas. Eu falei: então eu estou igualzinho, mas eu estou aqui. Falei: se tirar todos os problemas, tudo que está, eu estou maravilhoso. Eu falei: então pela fé eu estou maravilhoso, porque eu vou falar, eu não vou baixar a guarda. E essa palavra vem te encorajar. Fé não é sentir, é confiar, é uma decisão que você toma de confiar. Então Israel se viu como gafanhoto e viveu como gafanhoto. Não foi Deus que limitou eles, foi a mentalidade deles que limitou. Hoje Deus está perguntando para mim e para você: como você tem se visto? Responda aí no seu interior aí. Eu vou fazer uma pergunta, responda para você. Quem você é? Pense aí, não vou nem muito, 3 qualidades suas, que a gente tem dificuldade de ver qualidade na gente. Mas se eu falar de qualidade eu vou estar mergulhando. Vamos lá. Deus, imagine que um pintor, eu falei isso uma outra vez, um pintor que aqui não tem parede, mas imagina que um quadro pintado, e foi o Van Gogh, pintou um quadro. Você olha o quadro e você fala assim: uau, que criação maravilhosa. Quem entende de quadro, né? Mas aprecia as artes. Uau, que quadro bem pintado, que cores, que... Tem um Criador que colocou a criação dele, a ideia dele, toda a criatividade colocou numa tela, e alguém vê e vê a beleza. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou elogiando o pintor, no caso da... Você entendeu? Quando você tem qualidade, você está glorificando o Criador. Quando alguém fala: uau, você é bom, você é um ótimo líder, você é um pregador, ou você é um cantor, você toca muito bem, quem elogia está elogiando o que o Criador fez através da sua vida. Você é uma pintura. Tem um texto da Bíblia que fala que, lá em Efésios, fala que a gente é como se fosse, nós somos feitura dele, a palavra. Esse termo feitura é como uma pintura, uma criação, né, uma obra de arte que o Criador fez. E você é uma obra de arte, amém? Você consegue se ver como uma obra de arte? Ou você, eu não sou um coitado, eu sou um pequenininho. Você é uma obra de arte. Estou falando para você, você é uma obra de arte do Senhor. Ele te formou, Ele te criou, Ele te deu fôlego de vida, Ele colocou o Espírito Santo, Ele, o próprio Deus, está dentro de você. Então você é uma obra de arte. Não se diminua, não se veja menos, não se veja incapaz, não se veja perdedor nunca. E eu estou pegando para mim hoje também, glória a Deus por isso. Que a palavra primeiro
em mim, depois em vocês. Receba aí, irmão. Você é uma obra de arte. Você é fruto de Deus, é fruto da obra dele. Como é que podemos diminuir? Como é que podemos falar que você não é isso ou aquilo? Você não é um gafanhoto. Pronto, estou falando aí o tema. Estou terminando já também. Como vocês têm se visto? Quais são as qualidades que você consegue ver na sua vida? Você consegue se ver, você está se vendo pequeno ou você está se vendo um chamado? Você está se vendo incapaz ou você está se vendo capacitado pelo Senhor? Você está se sentindo derrotado e olha, sentimento. Ou você está se sentindo um escolhido de Deus? Eu estou falando que não vai ter tempo difícil. Tem, mas aí que faz a diferença. A identidade nessa hora faz a diferença. Se não for, você continua crendo contra a esperança. Imagina Abraão, não tinha Bíblia, não tinha pregação para ele ouvir, e ele creu contra a esperança. E a gente tem recebido tantas palavras, tanta oração, tanta gente nos encorajando. Como é que a gente pode ficar caído pelos cantos e não acreditar e continuar batalhando firmes e sabendo que a gente vai destruir o gigante, a gente vai derrubar esse gigante, eles serão expulsos pelo Senhor e a terra prometida é nossa, a terra prometida é sua. Vamos adiante, vamos conquistar, vamos. Hoje é dia de romper na nossa mentalidade. Repita comigo aí, coloca a mão no seu coração, coloca a mão no coração e repita assim: eu não sou quem os meus medos dizem que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Você não é o que o medo está falando para você. Você é quem Deus está falando sobre você. E Ele está falando sobre você. Ele está sempre falando para você quem você é. Assim como o pai vê o filho, vem cá. Hoje meus filhos estão distantes, né? Dá para falar através do WhatsApp. Mas eu tenho uma cachorrinha lá, a Lili, que fica dentro de casa, porque a Mariane, se eu ver essa mensagem, culpa tua, né? No sentido, acostumou ela dentro de casa. E toda hora lá, vem cá, coisinha mais fofinha, bonitinha. Eu sempre falando para ela, aquela cachorra nunca vai ter problema de identidade. Ela não entende nada, vocês estão entendendo, né? Mas toda hora eu estou elogiando ela. Um pai não faz isso com os filhos, toda hora fica, ai, vem cá, campeão, vem cá, ai, coisa mais linda, ô, princesinha do papai. Pai, o nosso pai está falando todo dia para você quem você é. Filha amada, você é filho amado, você é escolhido, você é escolhida. Deus não tinha o que fazer, eu vou criar lá o Lion. Não tinha o que fazer, eu vou criar um Lion. Criar no sentido de gerar um Lion no ventre da mãe dele. Não tinha. Não, foi pensado, foi planejado. Deus não faz nada sem planejamento. Até Jesus ensinou sobre planejamento. E eu vou terminando já, senão a mensagem vai abrindo portinha e vai. Daqui a pouco tem que fechar a porta, né? Foi planejado, foi escolhido. A gente não faz isso? Quem construiu uma casa ou quem planejou alguma coisa na vida, um desenho, uma coisa, tudo saiu daqui, ó. A mente de Deus, ninguém pode sonar. Uau! Então quando Ele fez, ó. Vira para o teu irmão e fala assim, ó, você é a criação de Deus, você é o melhor de Deus para essa geração. Você é o melhor, dá um joinha, ó. Você é o melhor. Você não é feito do material mais ruim, não. Você não é uma indústria, é feito do melhor. Se fosse uma indústria, seria o melhor material, mais caro. Você foi feito. E não é aqui coach, não, para motivar. Vamos gritar para as pessoas saírem. Não, é palavra de Deus. É Bíblia, irmão. Não estou falando nada aqui para depois as pessoas saírem e precisar de um outro coach. Nada contra coach, tá? Eu até fiz um curso online de coach para ver como que era. Motivar as pessoas, tal. A Bíblia faz isso, ó. Ela encoraja.
ela fortalece, ela dá vida. Aleluia! Vamos lá. E eu quero orar com você. Se você puder ficar sobre os seus pés, a gente vai fazer uma outra oração e a oferta, mas essa oração agora, eu quero orar por você, diante dessa declaração que você diz que você não é o que os medos dizem que você é, mas você é quem Deus diz que é. E é uma oração rapidinha, põe a mão no seu coração, receba essa oração. Eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, quebra toda distorção de nossa mentalidade, quebra tudo aquilo que está distorcido na nossa mentalidade, a forma como a gente se vê, a forma como a gente está encarando a vida. Pai, toda distorção, agora em nome de Jesus, quebra isso, tira isso de nós, toda mentalidade distorcida, arranca toda mentalidade de inferioridade. Se alguém aqui tem mentalidade, está pensando menos de si, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, nos ensina a nos ver, cada um possa se ver como o Senhor nos vê, que empresta os seus olhos, Senhor, mas que a gente possa ter os seus olhos sempre, mas empresta agora, para a gente ter uma visão exata, para a gente ter uma visão correta de quem nós somos, quem o Senhor nos criou para ser. E agora nós rejeitamos, Pai, toda visão de gafanhoto. Nós rejeitamos agora, Senhor, toda visão de gafanhoto, toda visão, e nós assumimos agora a nossa posição como filho. Diga aí, declare aí: eu rejeito toda visão de gafanhoto. Fale com voz audível para o inimigo, né? A gente não fala nada para o inimigo, mas já que ele está, às vezes ele quer ouvir, então que ele ouça. Eu rejeito toda visão e toda mentalidade de gafanhoto. E diz aí: eu assumo, diga bem forte, com autoridade, eu assumo a minha posição como filho ou como filha de Deus. Eu assumo agora, em nome de Jesus. Seja assim, Pai. Dizemos amém, e amém, e amém. Seja assim em nossas vidas. Nós não somos gafanhotos, porque a terra que o Senhor prometeu é boa. Tudo que o Senhor prometeu na Tua palavra para nós é bom. Nós não precisamos espiar, nós precisamos só receber e tomar posse, no sentido de cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para que assim fosse. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Deus. Que a nossa mentalidade agora seja de filho, filha. A nossa visão sobre nós seja como essa pintura, esse quadro que eu ilustrei aqui. E ao olhar para nós a gente consiga ver o Criador, a gente consiga ver as qualidades e os detalhes que o Criador fez, cada um o seu jeito, cada um o seu dom, talento que o Senhor colocou em nós. E a gente se alegre nisso, e a gente sorria sobre isso. Receba a alegria do Senhor aí.